Diego, já vamos de onde paramos? Da onde paramos? Da onde paramos? Paramos no altar ao Deus desconhecido, lá no ano 600, promovido por Epimênides na Grécia, em Atenas, para que uma praga cessasse, e a praga cessou depois que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Não entendeu nada do que a gente falou? Volta e assiste o episódio anterior. Tem que voltar. Sim, porque esse é o segundo episódio da série O Fator Melquisedeque, com o título Vou-me embora para passar. Ó, que coisa, hein? Por que será? Já vou explicar esse título já, de Vou-me embora para passar. Primeiro, a série Melquisedeque, Diego, estamos tratando da ação de Deus em civilizações à margem do cristianismo, longe, que nunca seriam alcançadas pelo cristianismo. A atuação de Deus fora da raiz judaico-cristã. Isso. E as pessoas que não sabiam de Cristo, como é que funciona? Como que funciona? Dá uma voltadinha no episódio anterior, que a gente falou disso. Exatamente. O título de hoje, Vou-me embora para passar, é um poema de Manuel Bandeira. Certo. Um poema. Famoso poema de Manuel Bandeira, que recebeu a notícia de que tinha uma doença terrível. Certo. E ele, então, termina o seu noivado, ele tinha ali 20 e poucos anos de idade, e ele passa agora a viver para curar essa doença. E ele escreve, vou-me embora para Passárgada, porque lá sou amigo do rei. Então ele tem saudade. Passárgada é um lugar fictício que ele queria ir, porque lá ele montaria em burro bravo, subiria em pau de sebo, coisa que ele nunca fez na vida dele por causa da doença. Esse vou-me embora para Passárgada é uma espécie de grito de saudade por um lugar que nunca estivemos. Isso, grito de saudade de um lugar onde nunca estivemos, é isso mesmo? É isso. Por isso o título. Esse grito de saudade, ou seja, esse desejo por um lugar que a gente nunca foi, ele está presente na gente com Bíblia ou sem Bíblia. É com Bíblia ou sem Bíblia. Certo? É com Bíblia ou sem Bíblia. Todo ser humano tem esse sentimento, né? O C.S. Lewis falava muito disso. Essa alegria, uma saudade de um lugar que a gente nunca esteve. Olha aí. Você sabe do que a gente está falando. E a gente está falando do quê? De como que Deus se revela para as pessoas, mesmo que elas, por alguma razão, não tenham tido acesso à Bíblia. Já vimos no episódio anterior que Deus não deixou as pessoas de longe sem testemunho de si mesmo. Sem testemunho. A gente contou a história de Epimênides, que foi levado para a Grécia num período em que o povo estava cativo, não tinha nem templo, não tinha nem sacerdote. O povo de Deus estava cativo, Exatamente. Não tinha como pregar. Não tinha como pregar. E aí, nesse período, ele fala do Deus desconhecido. Lá em 600 anos antes de Cristo. Quem conta essa história é Diógenes. Está no livro dele, que foi escrito no 3º ano antes de Cristo. E aí, a pergunta que vem é, será que essa história é real, Júnior? Será que é real? Será que o Epimênides realmente foi lá, construiu um negócio, né? Dá para saber? Será que dá para saber? Dá para saber? Dá para saber, Júnior. Como é que a gente sabe? Porque, incrivelmente, a outra parte dessa história não é Diógenes que conta, é Paulo que conta. Na verdade, é Lucas que conta. Porque quem escreveu Atos foi Lucas. É verdade. É Lucas que conta. É Paulo que vive. Paulo que vive. Paulo que vive. Paulo que vive. Paulo continua. 600 anos depois, na mesma Atenas, no mesmo lugar, na colina de Marte, no Areópago, Júnior, chega Paulo e ele começa a dizer assim, Atos 17, verso 22 em diante. Leia, Júnior. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Você viu que foi igual a mesma percepção que Epimênides teve, né? É só uma coincidênciazinha aqui, mas ele abre falando assim, ó, eu vejo que vocês são um povo muito religioso. Ele conseguiu ver aquele tanto de Deus e arrumar um elogio para começar a introduzir o discurso. Foi. Paulo era firme. Paulo é firme. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Ah, que altar é esse? É o Agnostotel. É o altar de Epimênides. É o altar feito com argamassa e o pedreiro, lá onde foi a ovelhinha. Lá atrás. Lá, 600 anos atrás. Paulo passando a ver, o que é aquilo ali? É ao Deus desconhecido. Aí ele diz o quê? Paulo fala assim, ó, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo está dizendo que o Deus que o Epimênides veio apresentar
do qual ele não sabia o nome, e ninguém sabia o nome, é exatamente o nosso Deus. Olha o verso 24. Ele fala assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Olha aí. Tá vendo? Epimênides falou lá, e Epimênides estava lá sozinho, hein? Sozinho. Sem ninguém. Sem saber, ele era de Creta, ele não tinha nada a ver com o povo de Deus. Nada a ver com o povo de Deus. Então, de alguma maneira, o que essa história está mostrando pra gente? Que de alguma maneira Deus se revelou àquele homem, lá em Creta. Que de alguma maneira ele usou o oráculo de Delfos para avisar para o povo, chamar Epimênides. Olha aí. Que de alguma maneira, quando Epimênides vem, mesmo sem saber o nome do Deus verdadeiro, ele sabe que ele existe. Tá vendo como é que a gente é indesculpável, Júlio? É isso. Olha aí. Ele sabe que ele existe. Ele sabe que é um problema ter muitos deuses quando ele chega lá. E quando ele mostra o Deus desconhecido mesmo, sem saber o nome, ele vai lá, faz um altar, pede para Deus ajudar a resolver o problema. Deus ajuda a resolver o problema, Júlio. E aí o povo se converte para Deus e nunca mais volta para outros deuses, é isso? Opa, vamos lá. Vamos lá. Não. Quando Paulo chega 600 anos depois, eles continuam super pagãos. A mesma coisa. Mas está lá o altar ao Deus desconhecido. Está ali, sobrou. Tá ali. E ele fala assim, esse aqui é exatamente o Deus. O Deus que eu mostro para vocês. Que eu mostro para vocês. E aí ele começa a descrever quem é esse Deus e ele fala coisas que o Epimênides falou também. Como esse verso 24 que você acabou de ler. Falou, exatamente. Certo? No verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É o Deus que resolveu o problema da praga. Certo? Sim. E aí, Júnior, ele aqui faz a pregação do Deus verdadeiro. E é nesse contexto aqui... Nesse contexto é muito importante. Nesse contexto aqui, que ele fala da tal da ignorância que a gente interpreta errado. Que a gente diz que o ignorante está salvo. É, que o ignorante está salvo. Vamos ler o texto agora, sabendo disso? Ó, agora que você está entendendo do que ele está falando, ele continua falando até que chega no verso 30. Verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, os tempos que vocês não sabiam o nome dele. Sim. Os tempos que você chamou ele de desconhecido. Isso. Mas agora eu estou dizendo quem é o Deus. Ele falou, ele começa assim, ó, o altar ao Deus desconhecido é o Deus que eu vim falar, esse é o Deus mesmo. É o que criou os céus, a terra e tudo que neles há. E tudo que neles há. E aí ele começa a descrever esse Deus. E nessa descrição ele vai citando os filósofos que já tinham falado para eles de alguma maneira desse Deus, mas não sabiam. Isso. Ele cita Epimênides, por exemplo, no versículo 27 ao 28, Júnior, ele cita Epimênides, fala de Epimênides no texto de Paulo. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Ele diz assim, ó, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, palavra de Epimênides, é isso aí, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Está aí, ele citou Epimênides. Citou Epimênides, Júlio. Então ele está falando assim, ó, o que vocês não sabem é o nome dele. E isso Deus não está levando em consideração. Não levou em consideração, você não saber o nome. É. Agora vocês estão sabendo. Agora, por favor, se arrependam e vivam para esse Deus. Ah, e agora ele faz um apelo. Ele fala, vocês precisam de arrependimento. Isso. Então não há salvação pela ignorância. Tem não que há. ter arrependimento. Arrependimento. O que ele não levou em consideração é vocês não saberem o nome dele. Isso. É isso. E a gente está destacando essa história aqui porque a gente lê esse texto da Bíblia, a gente, o Deus desconhecido, né? Parece que, sei lá, Paulo pegou uma desculpa lá que ele achou. Ela pega um desses deuses aqui, então aqui é o Deus desconhecido, eu vou aproveitar esse negócio aqui, vou contar uma historinha aqui e vou falar que esse é o Deus. Não, a história é real, ela aconteceu 600 anos antes. A gente não tem a história contada na Bíblia, mas a gente sabe que Paulo conhece a história porque ele cita os personagens. Inclusive, Júnior, em Tito, capítulo 1, verso 12, não dá tempo da gente ler agora? Sim. Lá você tem Paulo dizendo que Epimênides era profeta. Olha aí. Ele não fala Epimênides, mas ele fala assim... Ele cita uma frase de Ele cita uma frase de Epimênides e fala assim, como o profeta falou. Então, em outras palavras, Epimênides agiu como um profeta. Deus o chamou para... Deus o enviou... Naquele dia, lá fora do povo de Israel, fora do contexto da Bíblia, para pregar para os atenienses. Deus não se deixou sem testemunho de si mesmo. Essa é a frase que você não pode esquecer, que é do fator Melquisedeque. Deus não se deixou sem testemunho de si mesmo. É por isso que a Bíblia diz em Oséias, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus não te dá salvação. Exatamente. Não é? A ignorância de Deus não traz salvação. Exato. Ao contrário.
o conhecimento de Deus, o entender quem é Deus é que traz salvação. Sim, é muito mais fácil eu me perder sem ter conhecimento de Deus. Muito mais fácil. É muito mais fácil. É graças ao conhecimento de Deus que eu consigo acertar mais na minha vida, né? De fazer o bem, por exemplo. Isso. Porque eu posso me enganar na minha vida e achar que o mal que eu faço é bom. Não consigo fazer isso? Claro, Não consigo? Claro Tem que consegue. gente que fala assim, ó, não, eu tenho que cuidar de mim, então antes eu do que ele. Né? Claro. Que é um pensamento demoníaco. Né? É o contrário do então, de Deus, se né? eu não me aproximo de Deus para conhecê-lo, eu não descubro essas coisas e eu posso me perder. Então, conhecer a Deus é muito importante. Para de achar e de pregar que a ignorância salva alguém. A ignorância não salva ninguém, porque as pessoas são indesculpáveis, porque Deus não se deixou sem testemunho de si mesmo. Agora, voltando à ideia de vamos embora para Passárgada. Vamos, tem outras histórias? Voltando à ideia da saudade de um lugar que eu não conheço. Certo. Desse sentimento que diz alguma coisa para mim. Tivemos aqui a história aqui da Grécia. Sim. Deles tendo contato com o Deus verdadeiro sem a presença, né, do povo. Do povo ali, ou de Deus se revelando de alguma forma. Sim. Tem mais exemplos, Diego? Tem muitos mais exemplos. Tem mais exemplos? Uma coisa que faltou a gente falar. No último episódio, a gente mencionou quem foi que cunhou o termo fator Melquisedeque. Sim. Que foi o Dom Richardson, um missionário americano, que escreveu um livro que tem esse nome, O Fator Melquisedeque. Então, a gente recomenda você, porque os detalhes que a gente não consegue tratar aqui no Hiperlinkados estão lá no livro. Todos nesse livro. A gente aprendeu muitas das histórias que a gente vai falar aqui para você nesse programa no livro do Dom Richardson, ok? Ok. Então, Diego, já quero ir para os Incas, América do Sul. Tá certo. Vamos lá. Aqui, vizinhos. Vizinhos, Incas. Incas, na América do Sul, Diego. No período ali do descobrimento, Júnior. Pouco antes do descobrimento. Antes do descobrimento. Ali, naquele período, né? Quando foi que a América foi descoberta, Júnior? Foi em 1492. Isso. Esses são as datas clássicas, oficiais. Isso. É o que deu pra gente descobrir. Ali, por volta daquele período ali, Júnior, existiu na comunidade Inca... Na comunidade Inca... Será que tem alguma história de Deus na comunidade Inca? Os Incas estão lá. E não tem nem a civilização ocidental, nem chegou aqui. Nem chegou aqui. Nem chegou. Não chegou ninguém com Bíblia para converter. Os portugueses estão vindo ainda. Estão vindo depois. Estão vindo, estão no caminho. Estão vindo ainda. Nesse período do mundo Inca, o que aconteceu? Um historiador esteve com eles próximo a esse período do descobrimento e ele começou a pesquisar o povo Inca. E aí uma coisa que você precisa saber sobre o povo Inca, que é, eles não tinham escrita, Júnior. Ok. Eles não tinham escrita. Então, eles não marcavam a sua história escrito em lugar nenhum. Era tudo na memória do povo. E aí ele viu que não tinha... Ele queria descobrir a história, eu imagino, né? Naquele período, você conheceu uma tribo desenvolvida como os Incas, o quanto de história e de mistério não é interessante saber, né? E ele sentou com eles ali e tentou começar a descobrir a sua história e eles começaram a contar. E aí, os Incas adoravam o deus Inti. Que era o deus Sol. Deus Sol. Deus Sol. Mas conversando com os anciãos... Lá o povo dos Incas lá, eles descobriram que recentemente, pouco antes do descobrimento, né? Pouco antes, lá no período do começo do século XV, antes do descobrimento, existia um rei Inca chamado Pachacuti. Pachacuti era o rei Inca. O rei Inca. Esse rei Pachacuti, ele começou a romper com o deus Inti. Ele questionou, ele falou, não é possível que o deus Inti seja Deus. Isso. Não é possível, porque quem era o deus? O Sol. O Sol. Então olha, como é que é o nome do cidadão? É Pachacuti. Isso. Pachacuti olhou para o Sol e falou assim, não é possível que esse Sol seja Deus. Não é Deus, porque Inti, ele não faz nada original. Ele realiza sempre tarefas definidas. É a mesma coisa. O Sol, ele amanhece e se põe. Ele amanhece e se põe. Ele não vai para lá, vem para cá, dá piruleta. Ele não, ele não faz o que ele quer. Não, ele vai, amanhece. Não faz o que ele quer, o que eu digo é, ele não faz coisas criativas, originais. Não faz, ele só fica lá na mesma toada. Isso, e se passar uma nuvem assim, ele reduz a força dele. Reduz, ele está queimando aqui meu corpo. Isso. Inti é poderoso, ó, ele me queimando. Aí vem uma nuvem, acabou o poder de Inti.
acabou o poder de Inti. Só um... Que é o Sol. É. Aí ele começa a questionar. Eu gostei do Pachacuti, porque ele é Eu gostei. esperto. Ele é esperto. Ele tá lá, ele tá... É engraçado porque nesse período anterior da humanidade, a gente olha para as coisas da natureza e inventa um Deus, né? Sim. E ele tá olhando para a natureza e questionando. Não tá dando certo como Deus. Se ele é Deus, mas que Deus é esse? Né? Não tá funcionando. Não anda para lá e para cá, só anda no mesmo lugar. Isso. E tal. A nuvenzinha entra, para de me queimar. Isso. Só um detalhe importante, o que a gente está falando aqui, quem foi que escreveu, Júnior? Qual que é a fonte do que a gente está falando aí? Quem conta essa história, Júnior, é Alfred Metro, que ele escreveu o livro History of the Incas, certo? Ó. History of the Incas. E ele A história dos Incas. Exatamente. Mas é um livro antigo, certo? E ele quem fez essa entrevista, quem descobriu essa história do Pachacuti que a gente está contando aqui, foi um perito em antiguidades andinas chamado Philip Ainsworth Means. Como é que chama? Philip Ainsworth Means. Gostei. Ok? Ele que fez que conseguiu tirar isso da memória do povo. E aí, Pachacuti, então, começa a questionar Deus. E ele fala assim, se Deus não é Inti, então quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Aí ele começa a procurar os anciãos. Os anciãos, ele busca os anciãos da tribo e começa a perguntar assim, e aí, quem que é Deus então? Porque não pode ser Inti. E aí os anciãos que guardam tudo na memória, né? Porque a memória do povo era passada de maneira verbal. Sim. Eles falaram assim, ó, tinha um Deus antes. Antes de tudo, a gente não adorava o Inti. A gente adorava um outro Deus chamado Viracocha. Ah, é? Olha aí. Viracocha. E esse Deus Viracocha, ele era o único Deus. E ele é o criador de todas as coisas. Tinha essa expressão, único Deus e criador de todas as coisas. Exatamente. Ah, ok. Sabe o que significa Viracocha? Ah, tem um nome. O nome O Viracocha. nome. Estamos falando aqui Viracocha, mas o que significa? O nome significa o Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas. É isso que significa Viracocha. Que engraçado. O Criador onipotente de todas as coisas. Você tem noção que na comunidade Inca tinha um Deus chamado Viracocha, que é o Criador onipotente de todas as coisas? Eles tinham lá essa ideia. Eles tinham essa ideia Tinham lá essa ideia. atrás. Mas aí o que aconteceu, Júnior? Existia ainda, Júnior, um santuário de Viracocha antigo, largado lá, largadinho. As traças. É. Não vou falar o nome do santuário, porque é um nome terrível, não vou conseguir falar ele certo. Sei. Certo? Sei. E ele estava lá. E Pachacuti lembrou que o pai dele, quando ele descobriu o nome e tal, etc., sobre a história, lembrou que o pai dele, Ratum Tupac, Gostei do nome do... esses nomes são legais na comunidade Inca. Parece Radum da Matata. Exato. Ratum Tupac. Ok. Ele descobriu também Viracocha, só que ele fez uma besteirinha. Ele falou, então meu nome agora vai ser Viracocha. Ele falou, eu sou. Queriam ser os deuses, né? Sim, eu sou Viracocha. E aí... Tava esquecido mesmo isso aí? Isso, vou pegar esse nome para mim. Vou pegar para mim. Exatamente. Eu sou Viracocha. Mas não divulgou a fé em Viracocha, continuou a fé em Inti, certo? Sei. Júnior, os Incas eram monoteístas num período da sua história. Não. E a gente tem a mania de achar, inclusive a ciência costuma dar essa interpretação, de que primeiro você começa politeísta para depois ir para o monoteísmo. Que você fica adorando os seus ancestrais, aí como a gente tem vários ancestrais, então é politeísmo para depois alguém resolveu ter uma ideia nova de falar, não, vamos adorar um Deus só, né? Mas isso não é verdade na história. Você encontra nos povos mais antigos a reminiscência de um único Deus e depois eles se pervertem e aí aparecem outros. E os Incas são um exemplo disso que está aqui no nosso quintal, porque eles eram monoteístas e aí em algum momento eles se tornaram politeístas. Aí Pachacuti reúne os nobres, e aqui está o problema de Pachacuti. Ele reúne os nobres e ele conta a história de Pachacuti com os anciãos ali para eles e fala, nós vamos adorar esse Deus, porque o Deus Inti não é Deus coisa nenhuma, porque ele dá 3 razões lá na reunião. Que a gente já citou, porque ele não é original, ele não se move, a nuvem tampa ele. Isso. E ele não pode... Fica à vontade descansando, ele não descansa, ele fica só rodando. Isso, ele não pode ficar à vontade descansando. É engraçado, né? Que a falta de descanso de Inti denuncia que ele não é Deus.
Pegou? Pegou? Pegou. A falta de descanso, gente, denuncia que ele não é Ele Deus. não é Deus, exatamente. Então ele não pode ser todo poderoso se uma pequena nuvem pode encobri-lo. Certo? Certo. O que faz todo sentido, né? Claro, faz todo sentido. Lembrando que Inch é o sol. Isso. Declaração de Pachacuti Cara, anotada. Pachacuti resolveu tudo, cara. Ra não é Deus, porque era Deus Sol. Isso, é. Pachacuti devia falar para todos os povos que adoraram o sol. Falou, ô gente, não é. Não é, não é. O sol não é Deus. Só uma coisa, sabe como é que o pai dele... Os incas que descobriram. Sabe como é que o pai dele, o Ratum Tupac, descobriu o Viracocha? Não foi pelos anciãos. Lembrei aqui. Foi num sonho. Foi num sonho que ele lembra de Viracocha. Ele sabia, o pai também sabia da história, mas o sonho revela Viracocha. Só que aí, em vez dele divulgar, o que ele faz? Ele pega o nome para ele. Ele pega o nome para ele. Achei um Deus legal aqui, vou pegar o nome para mim. Ele. Aí o Pachacuti, que é o filho dele, é que realmente começa a fazer a reforma. E chama o pessoal e fala, Inti não é Deus, o Deus verdadeiro é Viracocha. E olha a declaração, eu vou ler para vocês, porque não tem como não Merece ler. ler. Merece ler. A declaração dele sobre quem é Viracocha. Ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Viracocha. Também não necessita da satisfação vulgar de uma consorte, porque os outros deuses tinham que se casar com outros e tal. Sei. Ele se manifesta como uma trindade, assim Quando assim o deseja. quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele é único que habita em luz inacessível, disse Tessalonicenses, né? Não parece? Parece. Ele criou todos os povos pela sua palavra, assim como todos os ruacas, que são Ou seja, pela espíritos. palavra, criou pela palavra. Criou pela palavra. O verbo. O verbo criou. Ele é o destino do homem, ordenando seus dias e sustentando-o. É, na verdade, o princípio da vida e aquece os seres humanos através de seu filho, Punchal. Ah, ele aquece os seres humanos através de seu filho Punchal. Ele tem um filho, Tem um filho. chamado Punchal. Falando sobre Punchal, é ele quem traz a paz e a ordem e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater as suas tendências perversas. Cara, Essa é a descrição de É surreal, Viracocha e cara. seu filho. é surreal, cara. Gente, é isso. Então, olha só, não tinha português, não tinha ninguém, não tinha Bíblia, não tinha nada. E a história dos Incas me mostra que eles tinham lá o Viracocha e na hora de descrever esse Viracocha, eles estão descrevendo o Deus da Bíblia. Ah, mas estão com outros nomes, lógico, estão com os nomes, falam outra língua e tal. Não é? Não deixou Deus não deixou sem ter testemunho de si testemunho de mesmo. si mesmo. A gente podia acabar o programa aqui. Podia, mas vamos contar mais historinha. Vamos contar mais historinha? Vamos contar? Vamos. Eu Vamos não vou contar. nem citar os persas mais. Não? Não. Vamos lá. Pula. Vamos para o povo Gedel. Povo Gedel nas montanhas da Etiópia. Isso. Povo Gedel nas montanhas da Etiópia. Eles acreditavam em um deus benévolo chamado Magano. Magano. Isso. Só que... Mudamos a história, hein, gente? Já estamos no Gedel, que povo está- Gedel da Etiópia. da Etiópia. Só que eles estavam muito preocupados, na verdade, eles passavam a maior parte do tempo preocupados em apaziguar a ira de Sheitna. Olha que nome engraçado, Não sei. né? Então Gedel, chamado o Arrasawanji, É um camarada lá, Né? um Gedel, É, um camarada, um Gedel, é. um cidadão lá. preocupado com essa idolatria, fez uma adoração a Magano. Ele orou e falou assim, ó, Deus, se revela para nós. Magano, venha que a gente não quer mais ficar lidando com o que a gente tem medo, que é o Sheitna. A gente quer lidar contigo. Se revela pra gente. Se revela. Só Falou isso, isso, só isso. teve um sonho. Teve o sonho. No sonho, o rapaz que fez essa oração, e ele viu dois homens brancos, que é muito importante, branco, porque ele está lá na Eles não tribo, são brancos. Etiópia, ele nunca viu isso. É. Né? Dois homens brancos, abrigados debaixo de uma árvore lá da região, mas eles construíam sob essa árvore tetos que eram muito brilhantes. Então ele ouviu a voz que disse: esses homens trarão uma mensagem de Magano, o Deus que você procura, espere por eles. Então olha só, o camarada orou e falou: quero falar com Magano. Teve um sonho, falou: o dia que você vê dois homens brancos, esses homens brancos vão trazer a mensagem de Magano. Ok.
está acontecendo lá na Etiópia. Lá na Etiópia, não tem... Lá no povo Gedel. Isso. Diego, o camarada fez a oração e teve o sonho que ia aparecer 2 camaradas brancos no teto brilhante lá. Certo. Não é? Na árvore brilhante lá. E 8 anos depois, não é que apareceram 2 missionários brancos? Descansando. Não, o caminhão dos missionários, que tinha teto que brilhava, quebrou debaixo da árvore que ele viu no sonho. Ah, ok. Quebrou, enguiçou o caminhão, estava lá, ele viu, olhou o caminhão, teto brilhante no caminhão, 2 homens brancos. Esses homens brancos, eles eram missionários e trouxeram a mensagem de Deus, em 1948. Então você percebe que em 1948, para ter acesso a essas pessoas, ele só precisava mandar 2 missionários. Mas lá em Pachacuti, que não dava para mandar 2 missionários ainda, ele fala por meio de sonho. Então ele não está se deixando sem testemunho. Não se deixe sem testemunho. A última história para terminar, que o tempo do programa está acabando, eu tenho que falar igual o Enéas, lembra? Última. A história do Santal. Santal. Os Santal é uma história sensacional, porque ela acontece em 1867, quando um missionário chega lá no meio do povo Santal, que é um povo que vive em Calcutá, no interior da Índia, e aí ele começa, a primeira coisa que o missionário faz é aprender a língua. Então ele fica um ano ali e tal para aprender a língua. Quando ele aprende a língua e ele sabe o que as palavras do idioma significam, ele começa a falar de Deus. Quando ele começa a falar de Deus, o povo fala assim, ele vê o povo comentando, deve ser as palavras de Thakurgil. Thakurgil. Thakurgil quer dizer, na linguagem deles, Deus verdadeiro. Opa! Aí ele falou, como é que vocês têm uma expressão para Deus verdadeiro? Vocês têm um Deus verdadeiro, quer dizer que os outros não são verdadeiros? Como assim vocês têm uma expressão para isso? A gente conhece o Deus verdadeiro, aqui a gente parou de adorar ele porque a gente é escravo de os maraburu. Diego, tem essa história e tem mais história. Tem mais história. Ó, vamos deixar uma história, nós vamos contar na internet. Na internet. Na internet nós vamos Só contar essa história. pra internet. Uma história é mais Não, legal a história ainda. sensacional vai ficar pra A internet. gente queria contar aqui, mas não deu tempo. Não deu. Agora o que eu vou dizer pra você é que Deus, não se esqueça, ele não ficou sem testemunho de si mesmo. Por isso que às vezes esses povos lá sentiram saudade de um lugar que eles não conheciam. E como Manuel Bandeira um dia disse, vamos embora para Passárgada, os povos aí estão clamando, eu preciso ir embora Para Passárgada. para Passárgada. Ou Porque lá sou amigo do rei. lá sou amigo do rei. Lá eu conheço o Deus verdadeiro. Conheça você e adore o Deus verdadeiro também.